Bem, pessoal, continuando, a nossa sétima aula dessa unidade vai tratar agora sobre a discussão acerca dos métodos de avaliação de impactos ambientais, também conhecido como MAIA. Então, o que é que nós fizemos ao longo das aulas anteriores? Nós viemos trazendo todo um panorama, uma discussão acerca da avaliação de impacto ambiental. Posteriormente, começamos a discutir também as questões relacionadas à base legal, conceitual acerca da avaliação de impacto ambiental e como isso interfere, de maneira significativa na questão dos processos de avaliação de impacto ambiental. Falamos rapidamente sobre o amparo legal acerca da avaliação de impacto ambiental, para que a partir daí nós estruturássemos como uma condicionante do licenciamento ambiental, atrelada a esse processo. Então, salvo em situações de dispensa de licenciamento ambiental, as atividades de alguma forma têm que apresentar alguma avaliação acerca dos impactos ambientais do empreendimento. Claro que esse processo e esses métodos de avaliação elas vão ser adequadas à característica e ao porte do empreendimento. Tá? Então, partindo desse pressuposto, após esse amparo legal que preconiza a questão da discussão da avaliação de impacto ambiental, nós começamos a discutir os conceitos e a questão de área de influência direta e indireta, que nos permite ter uma noção da abrangência de interferência de determinado empreendimento no meio ambiente, para que posteriormente começasse a dar noção para a gente fazer o quê? O nosso estudo de base. Após o estudo de base, ele é o preparativo para a estruturação do que a gente chama de diagnóstico ambiental. Com base nesse diagnóstico ambiental, a gente faz a interação aspecto com o meio ambiente para predizer algumas situações de impactos ambientais. Diante disso, verifica-se a necessidade de fazer esses estudos preliminares para que a gente possa ter essa noção acerca do potencial impactante e de modificação que aquele aspecto ambiental causa no meio ambiente a partir do seu momento de interação, considerando, o meio abiótico, biótico e antrópico. Então, levando essa sequência de construção, nós chegamos nas definições desses estudos preliminares e a estruturação dos programas de monitoramento que nos dê uma base de informações acerca do que nós estamos fazendo em termos de gestão ambiental para controlar, mitigar o potencial impactante de determinados aspectos ambientais, que é o que versa, o que preconiza a legislação, colocando o empreendimento dentro da legalidade. Então, dá a estruturação do que é esse diagnóstico, esse levantamento de informações iniciais, a percepção dos possíveis impactos que vão ser causados quando, a partir do momento da instalação e operacionalização de um determinado empreendimento. Para que a partir daí, o que a gente faça? Comece também a ter uma noção acerca do prognóstico, ou seja, qual é o estado futuro? O diagnóstico nos dá o estado atual e o prognóstico, o estado futuro acerca do empreendimento e do meio em que ele se encontra. Como essa dinâmica de interação vai se comportar ao longo do tempo. E para fazer até uma base de informações acerca do prognóstico, a gente pode começar a tratar através dos métodos, das metodologias de avaliação de impacto ambiental. Por quê? Essas metodologias, elas vão nos dar suporte para que a gente inicie um procedimento de mensuração e de significância do impacto ambiental. Para que serve essa mensuração, essa análise de significância do impacto ambiental? Para que a gente tenha uma noção real, e as metodologias nos proporcionam essa visão mais macro, mais ampla da situação, porque nós vamos transformar, através das metodologias, em algo mais visível acerca das problemáticas e das interferências que esses empreendimentos vão causar no meio ambiente. Então, partindo desse pressuposto, o que nós temos aqui que levar em consideração é exatamente isso. E esses métodos, dentro da engenharia ambiental, na engenharia ambiental e sanitária, que é a reformulação do nosso curso, ele trabalha levando em consideração as componentes do meio físico, biótico e socioeconômico, tendo como pressuposto básico que nós vamos fazer o quê? Trabalhar nessas metodologias ferramentas importantes que são adequadas ao processo do licenciamento ambiental, tá? De qualquer tipo de obra de engenharia de uma maneira geral. Então, o que nós temos aqui que levar em consideração? Que esse método, na verdade, ele tem uma atuação no sentido de que vai nos proporcionar
Primeiro, para que eu comece a estruturar isso, eu preciso trabalhar com essas metodologias tendo pelo menos uma base conceitual acerca do que é o empreendimento, como está a situação do meio. Então, o diagnóstico ele é a base de informações para isso. Lembre-se, na primeira aula que eu mostrei para vocês, um esquema sobre a estruturação de um EIA. Então, qual é o primeiro momento? É conhecer exatamente o que é o empreendimento, para identificar, caracterizar os potenciais impactantes através da definição e classificação dos aspectos ambientais e dos tipos de aspecto ambiental, para que depois que eu vier com a informação acerca, né, sobre a condição em que se encontra o meio, eu possa predizer possíveis impactos ambientais. Então, eu preciso ter um razoável domínio acerca de conceitos dessa natureza, tá? Sobre também essas ferramentas que são importantes para que a gente faça esse processo de avaliação de impacto ambiental. Partindo desse pressuposto, a gente também tem o quê? Uma compreensão que eu preciso ter detalhada do projeto acerca do empreendimento, na verdade, que vai ser instalado, esse projeto que vai se encontrar naquela localidade, tá? E de todos os componentes. Então, é conhecer empreendimento, conhecer o meio para dizer impacto. Tá? E a partir daí, também é importante, nesse processo de levantamento de dados acerca da localidade onde o empreendimento vai se instalar, também entender como funciona a dinâmica socioeconômica daquela localidade. Por quê? Porque ela vai ser potencialmente afetada pelo empreendimento. Que modificações eu vou trazer? Normalmente, do ponto de vista socioambiental, quando a gente está falando dos impactos acerca da chegada de um empreendimento, quase sempre a gente tem uma componente, uma vertente para impactos positivos. Ou seja, o que é que eu vou ter de benefícios socioeconômicos acerca daquele empreendimento se deslocando para aquela área? E dentre as várias metodologias, a gente vai abordar algumas aqui e discutir um pouquinho cada uma delas, mas para que vocês tenham uma noção realmente clara do que é cada tipo de metodologia. A primeira delas, que a gente vai considerar como uma bem simples, e ela para dar o start, né, para dar o início da discussão, ela não pode vigorar efetivamente como uma metodologia de raia. Alguns autores nem a consideram uma metodologia de avaliação de impacto ambiental, é o chamado método ad hoc. Né? Então, ele é uma expressão que do latim significa por esta finalidade ou com este objetivo. Nós já citamos qual é a função aqui. Eu vou reunir um grupo de especialistas para discutir um objetivo fim, uma situação em específico que a gente vai estar analisando. Então, a nossa função aqui, nesse método ad hoc, é fazer esse levantamento inicial de informações, tá? Então, normalmente, geralmente, o que é que vai acontecer? A gente faz referências a pequenas situações onde a gente pode propor uma avaliação inicial acerca dos possíveis impactos, das possíveis interferências daquele empreendimento. E como eu falei, eu estou reunindo um grupo de especialistas. Significa dizer que eu tenho um grupo de profissionais, né, que tem expertise na área em questão, que conhecem a área em questão, né, mediante a sua experiência profissional, já para fazer uma discussão inicial. Ah, o empreendimento é uma hidrelétrica, o empreendimento é um cortume, o empreendimento é uma indústria de cimento. Então, beleza. Eu já tenho conhecimento nessa área, e em cima disso eu já sei o que é o empreendimento, por exemplo, da indústria do cimento, como é que é o processo produtivo, quais são os aspectos ambientais que ele gera, né, no seu processo, e que tipo de problema esses aspectos ambientais podem causar no meio ambiente, e como fazê-los para remediar esse problema, mitigar essa situação, tá? Então, essas questões, nessa reunião inicial, ela pode ser feita já reunindo essa equipe de profissionais que vai trabalhar, por exemplo, na avaliação de impacto ambiental. E visa trabalhar com soluções, né, no sentido de elucidar inicialmente essas informações e solucionar algumas questões acerca de necessidades mais específicas sobre esse empreendimento, tá? Visando aí já ter uma noção base da situação. Então, o que a gente também pode dizer é que esse método ad hoc nada mais é do que um método espontâneo. Tá? Ele vai utilizar conhecimentos que são pautados pelos especialistas no base na sua jornada profissional nesse sentido, né, em todos os profissionais envolvidos, e baseado em conhecimento empírico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já tenho um arcabouço de conhecimento e de experiência profissional. Então, por exemplo, se eu, Rodolfo, engenheiro ambiental,
for chamado para uma área para fazer uma avaliação acerca, por exemplo, uma área que eu trabalho muito, que é resíduo. Então, hoje em dia, quando eu chego numa área como um lixão, ou uma área que virou um pequeno lixão, ou que está tendo a disposição inadequada de resíduos de alguma forma, ou até um próprio aterro, de uma maneira geral, quando eu chego nessa área, eu já tenho uma noção do que eu preciso observar para verificar se existe algum problema visível naquele momento. Então, eu vou vistoriar a área, eu já vou identificar mais ou menos a caracterização do resíduo que eu tenho naquela área. Então, com base no resíduo, eu já tenho uma ideia dos tipos de aspectos ambientais que vão ser gerados e quais são as consequências desses aspectos ambientais se entrar em contato com o meio ambiente. Eu vou me cercar também de informações adicionais. O que que é? Nesse processo de observação, eu já vou verificar os chamados bioindicadores ambientais de poluição, que têm relação direta com a presença do descarte inadequado de resíduos. E o que esses bioindicadores refletem em termos de informação. Só que aí eu estou me baseando em conhecimento empírico, em informações que eu adquiri estudando e que eu adquiri com prática profissional. Eu não posso chegar lá, simplesmente vistoriar a área, fazer meus apontamentos e emitir um laudo técnico já afirmando determinadas situações. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou coletar amostras de água, de solo, por exemplo, mandar para laboratório para confirmar ou não as possíveis hipóteses que eu estou tendo mediante essa observação inicial. E se eu se levar os alunos, por exemplo, para uma área dessa, com base nas informações que eles têm acerca do conteúdo da disciplina de resíduos, por exemplo, a gente vai chegar na área e vai fazer uma discussão inicial. Gente, olha, isso aqui a gente verificou na aula por conta disso e disso. Vamos fazer esse brainstorm, que na verdade esse método ad hoc seria basicamente isso. Um brainstorm, uma tempestade de ideias acerca de uma situação que a gente está se deparando para avaliar. E a partir daí, com base nesse conhecimento empírico, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma noção dos possíveis impactos, sejam positivos ou negativos, que podem estar sendo ocasionados naquele objeto de estudo, naquele estudo de caso em questão. O case que a gente está abordando, no caso aqui, eu estou usando como exemplo a questão dos resíduos. Tá? E a partir daí, o que é que vai ser? Nós vamos pegar esse estudo de caso, nós vamos nos basear numa série de situações em termos de análises que eu vou ter que fazer para que eu possa começar a ter uma descrição mais técnica das situações. E, inclusive, para começar a planejar o meu roteiro de operacionalização nas ações de avaliação de impacto ambiental. Então, se eu vou para uma área que eu sei que é uma disposição inadequada de resíduo, como lixão ou até mesmo um aterro, eu já tenho uma noção do que é que eu preciso observar e do tipo de informação que eu vou precisar coletar. Então, o método ad hoc faz essa reunião inicial já para a gente fazer essas definições também. É por isso que eu falei, é como se eu considero o método ad hoc como um start do processo de avaliação. É o primeiro momento que a gente vai ter, né, para conversar a respeito da situação, problema que a gente está se deparando e que a gente tem que avaliar. Tá? E a partir daí, nós vamos reunir profissionais de acordo com as características das áreas. Então, se eu vou fazer uma avaliação de impacto ambiental acerca de um empreendimento como a hidrelétrica, é óbvio, eu vou ter profissionais das mais diversas áreas. Se eu vou para uma área, por exemplo, de avaliação, nesse caso de resíduo, eu já diminuo o quantitativo de profissionais. Um engenheiro ambiental, de repente um engenheiro sanitarista, um biólogo pode ter nesse sentido para pegar a parte de vegetação, fauna e flora de uma maneira geral, com mais especificidade, que é a sua expertise, né? E assim vai. Então, dependendo da necessidade, eu posso verificar a viabilidade de chamar outros profissionais nesse sentido, para auxiliarem no processo. Tá? O outro ponto é que, a partir daí, a gente tem, dentro das metodologias, o ad hoc, que nós já citamos, e nós temos uma outra metodologia. É muito utilizada, mas ela também não reflete de maneira muito significativa, mas te dá um panorama bem geral da situação. O que normalmente se faz no processo do método ad hoc, a gente casa as informações com o que a gente chama de checklist ou listagem de controle. E a gente tem alguns exemplos do que a gente pode citar. As chamadas checklists simples, as descritivas, as escalares e as escalares ponderadas. Tá? Então, essas 4 variações de checklist a gente vai abordar com vocês para vocês começarem a ter uma noção. E, normalmente, essa
esse checklist, como eu falei, a gente utiliza junto com o método ad hoc. Na verdade, do método ad hoc, a gente pode extrair uma lista de controle, uma lista de checagem que a gente pode estar utilizando, tá, mais à frente nas ações de avaliação de impacto ambiental. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, as listas de controle podem ter variadas formas. Nós citamos 4 exemplos aí, que é o ementário de vocês, é o que está abordando. Tá? Então, na verdade, o que é que elas são? São listas onde a gente tem atributos ambientais que podem ser afetados pelo projeto em análise. E a partir daí a gente tem a variação das listas simples, tá, de impactos ambientais, onde a gente tem uma relação do que é causado pelo projeto, até complexos inventários, tá, que podem incluir escala e significância de cada impacto sobre o meio ambiente. Tá? Normalmente a gente tem uma diferenciação. A questão do checklist, ele normalmente te dá uma ação, por exemplo, do que é um atributo, tá, ambiental, e eu vou atrelar a uma condicionante a uma situação. Tá? A partir daí, a gente tem algumas vantagens na utilização dessas listas de controle, desse checklist. E basicamente, o que que a gente tem aqui? Eles variam com métodos onde a gente tem uma facilidade de compreensão, porque a gente consegue visualizar rapidamente a situação. Depois disso, eu tenho uma lista com todos os fatores ambientais que vão ser afetados pelo empreendimento. De onde é que eu tirei isso? Se eu fiz o método ad hoc antes, eu já tenho uma noção inicial sobre esses fatores ambientais que podem ser afetados pelo empreendimento. Tá? E aí começa a fazer os critérios de avaliação. Então, dependendo da listagem, né, como ela é formulada, a gente tem as variações. E principalmente essas que já trabalham com alguma escala de significância, normalmente já vão dar margem para que a gente comece uma outra metodologia que nós vamos abordar também mais à frente, que são as matrizes de interação. Tá? Então, a vantagem é que as listas de checagem nos auxiliam a fixar a informação, tá? E nos definem prioridades em termos de ação. Tá? Então, a partir dali, você vê quais são os atributos ambientais, a escala com os impactos ambientais, e eu começo a definir as minhas prioridades nesse sentido, e o que eu preciso trabalhar de maneira detalhadamente. Então, basicamente, o que que a gente tem aqui? Uma ferramenta simples de avaliação de impacto ambiental, mas que dificilmente ela acaba trabalhando com mensurações. Eu posso colocar alguma coisa de mensuração de significância, mas ele não tem um reflexo no nível de detalhamento, por exemplo, que eu teria quando da utilização de uma matriz de interação. Tá? E óbvio, né, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. O que que a gente pode citar aqui como desvantagem, basicamente, da questão de checklist? Eles não identificam o que é impacto direto ou indireto. Normalmente, na matriz, a gente já tem essas definições. Né? Na lista de controle, nós não temos definição do que vai ser impacto direto ou indireto. A gente não tem características como as características temporais, tá, e espaciais. Então, ali eu tenho uma informação mais simplificada da questão e da situação problema. Tá? A gente não tem uma questão da ação desse impacto, da reação, para onde esse impacto está se deslocando, qual é o meio que ele está afetando, biótico, abiótico, antrópico, isso aqui não fala na listagem de controle. Não vai analisar as interações entre possíveis impactos ambientais, e aí a questão do impacto cumulativo também, isso é um outro ponto. E principalmente, ele não retrata, não reflete, de certa maneira, uma avaliação acerca do comportamento dos sistemas ambientais. Como é que está se dando essa dinâmica e que tipo de interferência eu vou ter para essa dinâmica ambiental. Tá? Então, são situações e, como eu falei, por ser uma base simples, ela pode traduzir o reflexo do ad hoc. Então, no ad hoc, a gente coloca as ideias, transforma isso numa lista de controle, no checklist, mas que lá na frente a gente utiliza uma metodologia um pouquinho mais detalhada. Agora, de repente, para empreendimentos de pequeno porte, que não tem aspectos ambientais, não tem uma variedade de aspectos ambientais, e ainda não tem uma significância desses aspectos ambientais em termos de potencial impactante, você pode usar um checklist só para predizer alguns impactos ambientais direcionados ali numa avaliação rápida do empreendimento e fazer uma escalazinha de significância incluída nesse checklist. O que é que eu quero que vocês entendam? Todas as metodologias de impacto ambiental que a gente vai citar aqui, elas são subjetivas.
Então, eu posso fazer adaptações e variações para minha situação. Ou seja, eu vou adequar uma matriz, eu vou adequar uma listagem de controle para minha realidade, desde que eu deixe claro como foi feita essa adaptação e informe como é que foi feito o preenchimento dessa lista de controle? Como é que você utilizou os elementos em termos interpretativos para fazer essa listagem de controle? Se você deixar claro uma legenda, aí tudo bem. Porque, por exemplo, se eu recebo um documento desse que tem como avaliação de impacto ambiental na discussão uma lista de controle, eu, órgão ambiental, eu preciso entender como é que você chegou nesses resultados, como é que você preencheu essa lista de controle. Então, se eu tiver uma legenda, eu consigo ter essa compreensão. E aí eu vou entender. Ok, tá ok. Ele tem um raciocínio de construção, né, dessa lista de controle e a forma de preenchimento foi dada com base nesses valores aqui, nessas mensurações, nesses esclarecimentos aqui. Perfeitamente. O máximo que eu vou fazer é como eu faço na matriz. Eu fazer um comparativo para saber se o preenchimento, a forma como você colocou, ela tem coerência em termos de análise sobre os impactos ambientais que está sendo gerado e se você conseguiu, principalmente na questão de escala de significância, colocar a significância adequada para cada tipo de aspecto ambiental e relativo impacto que está sendo provocado. Então, isso pode ser feito, não há problema nenhum, tá, gente? Vocês têm autonomia de adaptação sem gerar percalços com relação ao processo de avaliação de impacto ambiental, contanto que tenha coerência no processo. Tá? No outro ponto, e aí a gente começa a discutir sobre essa checklist. Nós vamos começar com a lista de controle simples. Então, leva em consideração apenas alguns atributos ambientais. O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente, aqui, né, elas são úteis, essas listas simples de controle, para que a gente tenha algum tipo de, quando a gente tem que relacionar algum tipo de atributo, tá? E a partir daí, não considerar o comportamento para cada tipo de impacto ambiental, mas apenas entender o que é que está acontecendo. Então, eu tenho uma lista onde eu tenho alguns atributos ambientais e possíveis alterações, e, consequentemente, por exemplo, em que fase eu vou ter alguma relação de perturbação desses atributos, né, mediante o empreendimento. Então, vai ser na fase de instalação, de operação, na fase prévia e por aí vai. Então, eu não vou considerar efetivamente o que é o comportamento por cada tipo de impacto. Mas assim a gente vai fazer o quê? Uma previsão. Só que essa previsão não me dá uma escala de priorização e, principalmente, não me dá significância, como a gente está falando. É uma lista de controle simples, só para uma base de dados e de informação inicial que a gente vai ter a esse respeito. Tá? E aí, o que, que acontece? Quando a gente começa a trabalhar esses atributos na lista de controle simples, basicamente a gente só vai tornar essa listagem um pouco mais visível e elucidativo acerca daquela situação problema. Não é nada muito significativo. A simples, ela basicamente ela não é utilizada porque, como o próprio nome diz, ela é muito simples, ela não tem um reflexo muito significativo em termos de informação sobre os impactos e os problemas que podem ser ocasionados. Tá? Então, ela também não tem um nível de abrangência muito grande nesse sentido. Aqui a gente tem um exemplo do que seria essa listagem no projeto de transporte rodoviário. Basicamente, o que, que a gente tem? A gente tem uma listagem simples onde eu defino quais são os impactos ambientais de um projeto, nesse caso, transporte rodoviário, e qual é a fase do projeto que esse impacto vai ser ocasionado. Então, eu tenho as fases de planejamento, construção e operação. Vocês podem verificar que praticamente todos os impactos ambientais eles vão ser ocasionados onde? Na fase de construção e na fase de operação. Na etapa de planejamento, eu só tenho uma perspectiva de melhoria da economia local e regional. A partir daí, todos os demais já são construção e operação. E podem se repetir também nas duas etapas, tá, gente? Ou até mesmo nas três etapas. Por exemplo, o item 7 aqui, ele repercute nas três fases do projeto. Já o item 8, segregação de população, só vai ocorrer na fase de operação. E assim vai. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo simples do que é uma lista, né, de controle, um checklist, e que vai apresentar o quê? Nesse caso, eu tenho atributos ambientais com características físico-químicas, por exemplo, e biológicas.
Tá? Eu também poderia ter dessa natureza, incluindo todo tipo de ação que a gente tem aqui porventura para o desenvolvimento desse projeto. E a partir daí eu vou ter o quê? A identificação das alterações que vai ocorrer de acordo com o cenário em que se encontra o estágio do empreendimento, seja planejamento, construção e operação. Tá? E define-se algumas ações dessa natureza. Um outro ponto que é importante a gente compreender é que, a partir do momento que eu tenho essas listas de controle simples, elas vão listar basicamente os meus atributos. Ou seja, o que são os fatores ambientais, ou nesse caso aqui, quais são os impactos ambientais, sendo mais preciso, mais definido como está sendo utilizado aqui. Aí, a partir daí, qual é a fase de desenvolvimento que esse projeto inclui? Bem, aqui a gente tem uma outra listagem de controle de maneira mais simples, onde eu tenho, na verdade, não deveria ser aspecto ambiental, mas sim componente ambiental, que não está sendo o aspecto ambiental no conceito que a gente aborda aqui, tá, gente? Então, entendo ali como componente ambiental, parâmetro e critério. Isso aqui é um checklist empregado na avaliação, por exemplo, de impactos ambientais de lixão. O que é que eu tenho aqui que levar em consideração? Primeiro momento, eu tenho uma componente ambiental, solo e subsolo. Então tá, o que é que eu tenho de parâmetros que podem ocorrer na área pela questão da presença do lixão? Apresenta sinais de erosão? Aí eu vou lá e avalio, sim ou não, é o critério. Ele é simples. Tá? Alteração da capacidade do uso da terra? Sim. Dano ao relevo? Sim. Permeabilidade do solo? Sim. E assim vai. Eu tenho, por exemplo, no ar, emissão de odores, critério forte. O que é que eu quero que vocês entendam? Quando eu vou ter aqui as características e os critérios, eu vou ter definições. Nesse caso, sim ou não, forte, médio, fraco, por exemplo. Dá uma atribuição em termos de distância, por exemplo, acima de 200 metros, nas proximidades de núcleos habitacionais. Existe queima de resíduos? Sim. Então, ali, ela me reflete uma situação simplificada acerca dos problemas ambientais, mediante a componente e o parâmetro, a interferência que ocorre pelas atividades. Vejam que eu não estou entrando no nível de detalhamento, eu não estou entrando no nível de interação entre as variáveis ambientais, eu não estou entrando no nível de interação entre os tipos de impactos ambientais que estão gerando. Eu só estou demonstrando claramente algumas questões, onde eu tenho uma componente, alguns parâmetros atrelados a essa componente e o critério, se existe ou não existe, por exemplo, que é da primeira linha para solo e subsolo. Tá? Eu não tenho outras especificações que eu terei, por exemplo, numa matriz de interação, que eu tenho um nível de detalhamento muito maior a esse respeito. Tá? Então, essas observações é que a gente leva em consideração na hora de preencher a listagem de controle, para saber se realmente ela vai ser adequada para a nossa realidade. Tá? Aí eu posso utilizar a listagem de controle simples para atividade de lixão e avaliação de impacto? Posso, mas aquilo ali é só para iniciar a discussão. Eu não posso me basear naquele processo ali, porque eu não tenho processos de interação entre o meio físico, biótico, abiótico e antrópico, por exemplo. Eu não tenho avaliação desses três meios, eu não tenho avaliação da interação dos aspectos com os impactos ambientais, eu não tenho uma significância. Então, isso não vai me refletir algo detalhado. É óbvio que eu vou precisar aprofundar em outras metodologias de avaliação de impacto ambiental para chegar a conclusões mais específicas sobre a atividade em questão, que nesse caso do exemplo da tabela que nós citamos, era a de lixão. Tá? O outro ponto são as listas de controle descritivas. Tá? Nesse momento, o que é que nós temos que avaliar aqui? Além dos atributos que já são incluindo com as informações sobre critérios de avaliação de impactos ambientais, nós temos outros fatores que eu vou observar aqui. Por exemplo, esses critérios visam relacionar os efeitos ambientais aos atributos e seu grupo social afetado. Então, ou seja, eu estou saindo de uma listagem simples para algo um pouco mais descrito, uma descritiva, um detalhamento um pouquinho maior. Então, a partir daí, o que que vai acontecer? Essas informações elas vão facilitar para que a gente defina quais são os objetivos para a obtenção de dados que nós precisamos acerca daquela situação, problema, que a gente vai fazer a avaliação de impacto ambiental. E isso vai ser necessário para que gere informações acerca das ações em termos de tomada de decisão e de planejamento das nossas ações sequentes
a essa listagem descritiva de controle. Tá? Então, a partir daí, eu tenho um instrumento para tomada de decisão e para melhor analisar o meu projeto. Só que ela ainda não é totalmente viável e totalmente completa. Ela ainda serve como uma base de informação com um pouquinho mais de detalhamento que o checklist anterior. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem uma série de informações que vão servir para que a gente utilize isso aqui no nosso diagnóstico ambiental. Eu já consigo algumas informações mais detalhadas que eu posso direcionar para o diagnóstico e, no diagnóstico ambiental, ampliar a discussão a esse respeito. Tá bom? E, a partir daí, trabalhar também a questão das ações de mitigação e monitoramento, que serão necessários. Então, eu estou num processo de avaliação de impacto ambiental em que eu posso ter uma base inicial até para estruturar melhor o meu diagnóstico, para utilizar no meu diagnóstico ambiental. Tá? E o que a gente pode fazer nesse sentido, né, que a gente teria como exemplo, que a gente vai mostrar mais à frente, é basicamente ter uma lista de verificação onde a gente vai fazer uma apresentação através de fatores ambientais e, consequentemente, o que a gente tem ligado ao tipo de implantação do projeto, tá? Avaliando aí os seus critérios de uma maneira geral. O que é que nós temos aqui como exemplo? Nós temos uma descrição de uma tabela, né, onde a gente tem o controle descrito sobre os fatores ambientais. Então, eu tenho numa coluna impactos potenciais, dados necessários. Então, qualidade do ar, saúde, qualidade do ar, incômodo, qualidade da água. Quais são as fontes de informação e técnicas de previsão? Então, só no primeiro exemplo, qualidade do ar, saúde, alteração das concentrações de poluentes no ar pela frequência de ocorrência e número de pessoas que estão ameaçadas. Então, eu tenho condição de predizer essa questão nesse sentido. Tá? E o que eu vou ter como fonte de informação técnica de previsão? Concentrações atuais ambientais, emissões atuais e previstas, modelos de dispersão, mapas demográficos. Entenderam que eu já coloquei, inclusive, uma ferramenta técnica aí? São os modelos de dispersão de carga poluidora em termos de poluição atmosférica. Então, eu tenho como começar já a predizer algumas situações dessa natureza. Tá? Então, essa lista de controle descritiva, ela basicamente serve, o processo de elaboração dela, ela é orientada para uma análise desses impactos, sejam com base numa fonte de informações que a gente tenha ou de uma observação em loco a esse respeito. Tá? E também trabalha algumas técnicas de previsão e possibilidade de derivar dessa lista de controle o que a gente chama de questionários, que podem ser aplicados para subsidiar uma base de informações que ainda são necessárias para a gente começar a discutir a avaliação de impacto ambiental. Tá? Então, esse método também pode ser utilizado na fase do diagnóstico ambiental tranquilamente, né? Até para a gente definir, a partir do momento, perdão, que a gente define as áreas de influência do empreendimento na análise inicial dos impactos ambientais. Quando eu tenho listas de controle descritivas, basicamente o que a gente leva em consideração aqui? Que elas podem derivar, como eu falei, a questão de geração de um questionário, né? Derivar para uma forma de questionário e obter mais informações. Nós vamos mostrar um exemplo simples aí, também mais à frente, nesse sentido. Né? E a partir daí, desencadear uma série de perguntas que vão nos auxiliar junto com a comunidade, por exemplo, para entender como funciona aquela dinâmica. Tá? E esses processos de interação socioeconômico com fatores bióticos e abióticos, o meio sistema humano com o sistema ambiental propriamente dito. Falamos sobre essa estruturação desses dois sistemas e processos de interação nas primeiras aulas dessa disciplina. Tá? Para que a gente possa dar aí uma análise e um tratamento integrado desses dados e ter uma discussão mais ampla acerca dos possíveis impactos ambientais que ele está gerando. Um outro aspecto é que, normalmente, esse tipo de lista de controle que a gente utiliza, tá? Ele não trabalha com quantificação de valores. Novamente, eu não estou mensurando valores. Tá? Eu posso até colocar variáveis relacionadas à significância, mas uma mensuração mais detalhada nesse tipo, com quantificação, eu já parto para as matrizes de interação, que já são mais adequadas para nos dar essa base de informação que nós precisamos a esse respeito.
E a partir daí a gente tem algumas desvantagens, que é exatamente essa. Eu não tenho uma quantificação desses valores de impactos ambientais. Tá? Se a gente for analisar aqui, eu só tenho uma relação mais qualitativa em termos de informação, tanto numa coluna quanto na outra, nesse sentido. Tá? E a partir daí, obviamente, se eu não tenho uma quantificação, eu só tenho uma identificação e vou relacionar essa identificação de problemas a um atributo ambiental, a um possível aspecto, a um possível impacto ambiental, dependendo da forma como eu estou construindo essa lista de controle, tá? E, obviamente, o que que a gente tem aqui? Não é o tipo ideal para se fazer comparação entre alternativas acerca do empreendimento e as suas perspectivas de otimização, porque isso aqui não me dá um ponto de informação é, específico e muito menos uma avaliação sobre a viabilidade ou não desse projeto. Eu não tenho reflexo disso. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, que eu poderia citar também, de lista de controle descritiva. Eu tenho um determinado fator que eu estou analisando, nesse caso aqui, qualidade do ar, e eu tenho os critérios de avaliação. Então, novamente, ela é qualitativa. Olha lá, na relação qualidade do ar com saúde da população, eu tenho duas variáveis aqui. Primeira, mudança na concentração do poluente do ar por frequência de ocorrência e número de pessoas afetadas. Posteriormente, mudança na ocorrência de desconfortos visuais, fumaça, névoa, olfativo, odor e número de pessoas afetadas. E o que é que nós temos como critério de avaliação? Primeiro, concentrações atuais, emissões atuais e previstas, modelo de dispersão de carga poluidora, né? Mapas de densidade populacional, pesquisas de vizinhança, processos industriais previstos, volume de tráfego. E nas pesquisas de vizinhança, inclusive, você pode fazer a aplicação de questionários para verificar como é que está esse comportamento, né, do indivíduo, desse grupo de indivíduos, mediante interação com esses aspectos ambientais que nós temos nesse sentido. E aí nós vamos ter as outras variáveis, condições de vida, ruídos, e a partir daí eu tenho o fator e a questão do critério de avaliação que a gente tem. Tá? As listas de controles ditas como escalares, tá? O que é que nós vamos levar? Elas servem para uma análise de projetos que tem várias alternativas de viabilização. Então, vai permitir a comparação entre elas numa base definida, tá? Para que a partir daí a gente possa utilizar para a comparação entre os estados anterior e posterior da implementação do projeto. Então, eu já estou colocando uma outra variável de análise nessa lista de controle, ou seja, eu já estou ampliando um pouco mais. Normalmente, aqui, a gente vai relacionar questões de primeira coluna com atributos ambientais, que são os fatores, e a partir daí, na outra coluna, o projeto a ser implantado. Tá? Então, o que é que eu tenho? Eu vou permitir, com isso, uma série de atribuições em termos de valores, tá, aos fatores ambientais. Nesse caso, a gente começa a ter o quê? A possibilidade de ordenar e classificar esses fatores ambientais de acordo com os critérios que foram pré-estabelecidos para isso. Nessa situação, o que que acontece? Nós podemos começar a atribuir, por exemplo, um peso a esses fatores ambientais. E isso vai permitir que a gente tenha, por exemplo, uma informação inicial acerca de uma significância ou da importância de um determinado impacto ambiental. E aí, quando eu começo a colocar essas ponderações, eu começo a fazer o quê? Eu saio de uma listagem de controle escalar para uma listagem de controle escalar ponderada. Tá? Porque aí eu estou fazendo o quê? Ponderações. E, novamente, volto a afirmar, essas ponderações, elas são subjetivas. Nesse momento aqui, o que é que nós vamos avaliar? Primeiro, nós temos um exemplo de uma lista de controle escalar. Então, eu tenho, neste caso aqui, ele é utilizado para verificar sobre alternativas, tá, para tratamento de esgoto. Então, nós temos algumas alternativas. Nesse caso, nós citamos três, que é uma nova estação convencional, na questão da área de agricultura e de fossa séptica. E eu tenho uma breve descrição de cada uma delas, tá? Onde eu tenho que fazer algumas interferências de avaliação para cada fator nesse sentido. Então, por exemplo, a nova estação convencional, construção da nova estação de tratamento
com tecnologia avançada que demanda energia e produtos químicos. Beleza. E ali eu tenho algumas componentes, algumas colunas, onde abaixo eu tenho a definição, ou seja, a descrição do que é cada um. Então, quem são esses fatores? Primeiro, o A significa custos, o B, segurança, tá? O C, qualidade da água, D, abastecimento, letra E, impactos da construção, letra F, uso do solo, G, conflitos, H, benefícios para a região. E aí eu posso ter uma escala de ponderação onde eu vou ter os graus de menor impacto, impacto intermediário e maior impacto com uma atribuição numérica nesse sentido. Tá? Então aqui eu não estou mensurando, eu estou apenas coletando uma base de informações sobre uma alternativa, que seria uma nova estação convencional, baseado na descrição que eu tenho, e o que eu preciso levar de informação que é interessante para aquela situação. Então, isso aqui reflete uma questão dessa natureza. No outro ponto, nós temos as ponderadas. Aqui nós temos o quê? Uma questão onde eu avalio algumas consequências em termos de impacto ambiental e eu tenho uma escala de ponderação negativa, por exemplo, que vai de -5 até -1. A neutra, que é 0, e a escala positiva de 1 até 5. E aí eu tenho o peso versus a nota de acordo com a escala, com as consequências que a gente está lidando. Então, eu estou com um checklist acerca de consequências mediante aos impactos ambientais que vão ser ocasionados numa determinada área. Então, interfere na pesca de peixe, na captura de caranguejos e assim vai. E aí, o empreendimento interfere positivo, neutro ou negativamente. E aí eu faço a escala de ponderação. Então, eu também tenho que aprender a fazer um comparativo. Por exemplo, eu tenho um determinado aspecto ambiental que é um efluente que está ocasionando alteração na qualidade da água. Tá? Então, eu vou ter que avaliar onde ele está sendo, onde ele vai ser lançado, por exemplo, ou se nesse caso eu estiver fazendo uma avaliação de algo que já ocorre, aonde está o ponto de lançamento, como está se dando essa dispersão dessa carga poluidora. Para que a partir daí eu faça uma avaliação. Os efeitos vão ser mais direcionados para a questão da pesca ou para a captura de caranguejo. Então, os dois vão ser afetados negativamente, mas de repente a pesca, por conta de o efluente estar sendo lançado diretamente no corpo hídrico, está afetando mais o ecossistema naquela área e o principal espécie afetada é peixe. Então, eu colocaria, por exemplo, um -4 para peixe e quando eu fosse para caranguejo, como eu tenho a área de reprodução e o habitat dele já fica um pouquinho mais afastado, já sofre uma influência menor dessa carga poluidora. Então já seria negativo, mais um -2, por exemplo. Então eu tenho que ter essa coerência para fazer um comparativo nessa escala de ponderação, tá? Para que eu tenha realmente, efetivamente, uma atribuição que seja coerente pela situação que eu estou avaliando. Entender o que é um processo de construção que eu estou levando para mim uma linha de raciocínio para adaptar e ponderar entre um e o outro. A ponderação aqui ela é subjetiva. Então eu preciso compreender como é que eu vou fazer essa escala de ponderação, tá? Para que isso aqui possa me proporcionar realmente informações adequadas e pertinentes à minha análise para me dar informação que pode efetivamente ser válida para eu planejar as minhas ações de mitigação e de controle ambiental. E nesse exemplo aqui, o que que a gente tem? A gente tem que avaliar a questão dos atributos que estão sendo relacionados. Nesse caso aqui, a gente tem as notas com relação às consequências de uma possível interferência antrópica, de uma pressão em um ecossistema, por exemplo, e que a partir daí eu vou relacionar com alguma alternativa, onde eu vou avaliar através do quê? De maneira numérica, com as ponderações que eu citei anteriormente, do que vai ser a escala de negativo, neutro e positivo. E aí eu vou tirar uma formulação onde eu tenho um peso para me dar uma significância nesse sentido, tá? Então, através desses critérios que já foram definidos aí na tabela, o que que a gente vai fazer? A gente vai analisar esses critérios para definir a priorização das ações que a gente vai desempenhar mais lá na frente, buscando soluções com a melhor alternativa que pode ser implantada para mitigar esse problema ou reverter a situação que está sendo criada mediante o impacto ambiental ocasionado naquela área, tá? E aí a gente vai incluir uma série de informações adicionais, porque eu tenho como trabalhar com uma avaliação em termos de variação para cada um desses atributos, e vai me dar uma escala, uma ponderação dessa forma, tá? E a partir daí, o que é que vai acontecer?
isso se torna uma vantagem, porque a gente vai ter uma informação que nos indica algo, né? Mensura algo dessa natureza. Aí, a partir daí, a gente tomar os cuidados que são necessários para cada uma dessas situações e esses processos de relação na questão de ações de mitigação e de monitoramento, em termos de controle das ações que vão ser geradas nesse sentido. A partir desse pressuposto, o que é que nós temos? Que quando eu trabalho com essas escalas ponderadas, né, em termos de atributos, e aí a gente vai dando as mensurações que são adequadas pela nossa avaliação, a nossa experiência profissional nesse sentido, nós temos que definir situações relacionadas considerando o quê? O tipo de projeto, aonde esse projeto vai se instalar, quais são as características do projeto, qual é a escala do projeto. É um projeto pequeno, médio, grande, tá? E ter essa noção, ela é importante, porque a partir daí a gente também vai fazer uma relação direta com a legislação. O que é que eu tenho de aplicabilidade legal sobre essa característica, esse tipo de empreendimento? E quais são os limites de tolerância que são impostos a esse empreendimento na questão da geração desses aspectos ambientais? Porque isso também nos ajuda a fazer essa verificação ponderada nesse sentido. Então, com base nessas informações, a gente tem como ter uma avaliação de quais são as situações mais críticas e o que a gente vai precisar fazer a esse respeito, no sentido de mitigar e monitorar essas ações nesse sentido. Tá? E a consequência de algumas dessas listagens de controles é o que a gente chama de questionário, que na verdade são utilizados com o objetivo de coletar informações complementares, direcionando aí para pontos específicos que podem não estar presentes na base de dados. São duas situações que nessa questão de questionários a gente pode levar em consideração. O primeiro deles é uma aplicação de questionário com a própria equipe que vai fazer a avaliação, ou seja, um questionário interno. Com base nessas listagens de controle, derivar um questionário para fazer a prospecção de novas informações, elucidar algumas situações nesse sentido, visando o quê? Esclarecer toda a equipe que vai trabalhar nesse projeto de avaliação de impacto ambiental. E a partir daí a gente tem como fazer uma valoração dessas questões ambientais, né, nesse sentido. Então, aqui poderia, por exemplo, o impacto de um projeto sobre os vetores de doença. Então, eu teria derivado aí de um checklist inicial a questão da formulação do que seria um questionário. Tá? Então, ele vai apresentar, como a gente está vendo aqui, quais são os objetivos, né? O que é que será valorado, o que é que vai ser ponderado a esse respeito, né? Em termos de informação que a gente precisa coletar, e uma lista dessas variáveis que seriam os nossos impactos, para que a gente possa, com base nessa estrutura, passar a ter uma definição mais clara sobre o questionário e quais são os fatores de análise que ele vai envolver, com base no que a gente definiu de objetivo e de levantamento de informações em termos de impactos ambientais que ele vai estar gerando nesse sentido. Tá? Isso, lógico, adequado aos interesses da equipe para ter as informações necessárias sobre o empreendimento, sobre o projeto. E, obviamente, aqui vai fazer o preenchimento desse material e a partir daí a gente tem todas as informações para ter uma avaliação inicial, tá? Baseado aqui num consenso entre a equipe acerca das informações que foram obtidas com essa discussão pautada no questionário que foi formulado. E aí você tem a possibilidade de fazer o esclarecimento dessa base de dados para que isso vá subsidiar os direcionamentos que a gente vai tomar mais à frente na estruturação realmente de uma avaliação mais consistente e detalhada de impactos ambientais. Tá ok, pessoal? Então, essas primeiras metodologias é a base do que a gente tem, são as metodologias mais simples que nós temos acerca da discussão da avaliação de impacto ambiental. A gente vai aprofundar nas outras metodologias na nossa próxima aula, que vai ser a parte 2 desse conteúdo de metodologias de avaliação de impacto ambiental. Até a próxima aula, pessoal.